Uma massinha frita, sequinha por fora, macia por dentro, uma delícia! E então, vamos para a cozinha? Com uma xícara de açúcar, meia xícara de leite em temperatura ambiente, 3 colheres de manteiga também em temperatura ambiente, pode ser margarina, tanto faz, com sal, sem sal, de todo jeito dá certo. Uma colher de sopa de essência de baunilha, também de trigo, sem fermento, é a farinha que a gente usa para fazer bolo. Mas agora eu vou colocar só... Pronto, a primeira parte de farinha não aparece mais aqui na massa. Então, eu vou colocar uma colher e meia de fermento químico, que é o fermento para bolo, e misturar bem até essa massa ficar bem lisinha e homogênea. Não precisa sovar a massa, ficar muito dura, um pouquinho mais de leite. Mas eu acho que a quantidade vai dar certo aqui. Só usando manteiga ou margarina pode dar alteração também. Então agora tem que misturar bastante essa massa. Pronto, já misturei bem, a farinha já não aparece mais na massa e olha só. Pega um pedaço de massa, coloca na mesa e com a ajuda de um rolo, você tem que abrir a massa. Pode ser um pouco mais grossa, um pouco mais fina. O que você precisa saber é que se a massa ficar mais grossa, a cueca depois vai ficar... É até engraçado falar isso, né, minha gente? Mas a cueca, a massinha frita vai ficar um pouco mais fofinha. Se você deixar a massa bem fininha, ela vai ficar mais seca. Tão complicado, tão difícil. Mas você vai precisar colocar um pouco de força nas mãos, ir apertando e faca. Eu vou medir 2 dedos. Assim, ó, porque assim as fatias, né, reta. E aqui eu vou acertar essa beiradinha. E esse pedacinho de massa que sobra, você pode abrir depois e continuar o ciclo. Abre de novo essa massa e depois corta e dá certo do mesmo jeito. O tamanho aqui você que define também. Quer fazer menorzinho? Pode. Quer fazer bem grande? Pode. Mas... Agora, no meio de cada massa, eu vou fazer um corte. Mas esse corte não pode chegar até o final, é só no meio mesmo. Aqui fica fritar só a massinha assim que também fica uma delícia. Então, agora que eu já fiz o corte no meio, olha só. Vou fazer mais uma vez, ó. Abre aqui a massa, passa a ponta por dentro, arruma bem direito para ficar bem bonito, olha. E é bem rapidinho, depois que pega o jeito, num minutinho você faz toda a receita. Já cortei também e olha, uma dica que eu preciso dar para vocês é o seguinte, se às vezes você for demorar para fritar a massa, tampa com plástico porque essa é uma massa que começa a secar. Se deixar ela aberta, ela seca. Daí você vai ter dificuldade na hora de abrir a massa, então tampa ela com plástico e daí na hora de fritar vai estar tudo certo. Ou então se você for demorar para abrir a sua massa também, tampa com plástico e depois na hora de abrir ela vai continuar bem úmida e macia. Quando a massa estiver toda dourada assim, é só tirar da panela e colocar. Eu vou colocar em uma peneira, mas pode ser sobre um papel toalha. Então, levemente douradinho já tá bom. Então, eu já tirei a primeira parte. Já vou colocando isso, já vou pedindo. Se você não é inscrito, corre e se inscreve, porque toda semana tem receita nova por aqui. Seu like, seu comentário me ajuda bastante também. Então, ó, se puder, comenta, fala pra mim o que você achou dessa receita. Se você tiver alguma dica de como fazer essa receita de um jeito diferente, me conta também que eu vou adorar aprender com você. E se quiser mandar foto no Instagram, @gordicedateca, tô sempre por lá. Já tá saindo aqui, ó, mais um pouquinho de massa frita. Nome, hein? Cueca virada. De onde tiraram isso, minha gente? Meu Deus do céu. Bom, agora, mas eu acho que vai faltar, hein? Porque é muito gostoso. E antes de passar aqui na mistura de açúcar com canela, do jeito que acha que é melhor, né? Que tem receitas e receitas, cada um tem um jeito de fazer, não quer dizer que tá errado. Eu não coloco e eu acho que fica bom assim. Não vejo necessidade de colocar pinga nem nada, até porque tem gente que não gosta, né, do sabor da pinga na massa. E agora, ó, peguei aqui açúcar, 3/4 de xícara de açúcar refinado, com uma colher de sopa de canela em pó. E é só passar pelo açúcar com canela. Muito fácil. Aí, muito gostoso. Eu adoro, gente, isso aqui. Vou falar pra vocês que hoje eu fiz essa receita só porque eu tava com vontade de comer. Verdade mesmo, tava com muita vontade de comer. É do vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, é só dar uma olhadinha aí, viu? Tem erro não. Ou qualquer coisa, você pergunta nos comentários que eu tô sempre dando uma olhadinha. Aí, se eu
tiver por aqui e ver seu comentário, eu respondo. Às vezes tem muito comentário, né, gente? Então, às vezes eu me perco um pouco aí nos comentários, mas sempre que eu vejo, eu respondo. Ou então no Instagram, @gordicedaterra. Ó, a massa, ela fica assim, ó. Ela fica sequinha por fora, macia por dentro, não é seca, não é dura. É uma delícia. E eu espero que você goste dessa receita, que você faça. Se fizer, não esquece de vir me contar o que você achou. Não esquece de deixar o seu like, porque me ajuda bastante.